é nos movermos no profético, debaixo de uma palavra que já foi liberada sobre as nossas vidas, porque o mundo tem olhado para nós, a terra tem clamado para que os filhos de Deus se manifestem, a terra tem clamado para que a água seja derramada sobre a sequidão dos corações. As trevas têm tentado dominar, mas a luz, e aonde há luz, as trevas precisam dissipar. E nós somos essa luz quando nós fechamos os nossos olhos para a palavra, quando nós tampamos os nossos ouvidos e deixamos que os comichões não nos deixem escutar a palavra de vida, não nos deixe nos mover no profético, naquilo que Deus está comunicando à sua igreja. Nós estamos neste ambiente de trevas. Nós precisamos permitir que o Espírito de Deus faça o que é o tempo profético de Deus. Nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu, e nós precisamos mover como esses que são iluminados por Deus. Nós somos instrumentos de Deus, isso é um privilégio muito grande. Reconhecer que nós não somos nada, mas nele nós temos tudo. Nele nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. E o que Jesus disse para os discípulos é que a condição para que este poder fosse manifesto através das nossas vidas, este poder que nos dá autoridade para curar enfermos, para pegar em serpentes, para beber coisas mortíferas e não morrermos, o que nós precisamos é crer. Se hoje você crê, se hoje você tem fé, você toma posse dessa autoridade que o Senhor te deu sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua geração, sobre esta nação, porque você é profeta do Senhor. E nós precisamos nos mover neste tempo profético. Nós precisamos nos mover para que o mundo entenda quem é o Deus que nós servimos, porque não é falar de um Deus que vai fazer o mundo entender a salvação que Ele pode nos dar, mas é viver um Deus, é viver Cristo, é mostrar para o mundo quem é Cristo através da minha renúncia, através do meu orgulho sendo quebrado, através da minha humilhação diante de Deus, para que a glória dele se manifeste através da minha e da sua vida. Nós somos testemunhas vivas de um Deus que é vivo, de um Deus que liberou sobre nós a vida dele, uma vida eterna, e Ele está às portas, e Ele está nos esperando para nos assentarmos com Ele na glória. O nosso corpo será glorificado, o nosso corpo será glorificado, nós não sentiremos mais dor, a nossa família não mais sofrerá se ela estiver no altar. As coisas deste mundo, as tribulações deste mundo são leves e momentâneas, mas há uma eternidade, é por ela que nós estamos lutando, é para ela que nós estamos marchando. Ore ao Senhor para que Ele te dê ousadia, para que Ele tire do seu coração todo o desânimo, para que Ele renove o nosso ânimo, porque o mundo Jesus já venceu naquela cruz, e o que Ele nos disse foi: tem bom ânimo, e que Ele nos dê este ânimo e renove as nossas forças para vencer o dia mau. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos o nosso coração diante de Ti, Senhor, as nossas emoções, Pai, a nossa vida, Deus, Pai, que o Senhor venha trazer luz, Pai, para que nós venhamos encontrar as dracmas que foram perdidas, os valores que nós perdemos ao longo da caminhada. Pai, tira todo o comodismo do nosso coração, Deus. Pai, não nos deixe nos acostumar com o Evangelho, não nos deixe acostumar com o vir ao templo, não nos deixe nos acostumar com uma falsa comunhão, mas que nós, Senhor, haja vida, a sua vida, a Tua misericórdia que se renova a cada manhã, porque a cada manhã nós precisamos ser renovados, e como a Tua palavra diz, diga: o fraco sou forte. Nós dizemos nessa noite: nós somos fortes, em nós a força, em nós a ousadia, em nós a autoridade do Teu Espírito. Nós somos aqueles que irão incendiar, que estão incendiando esta geração. Em nós há um fogo que queima, e este fogo está aumentando e vai queimando toda a palha, toda a impureza, toda a insensatez, tudo aquilo que não provém de Ti, toda a incredulidade seja destronada agora, que os olhos carnais
Que nós venhamos ser espirituais, porque só discernem as coisas espirituais aqueles que são espirituais, Senhor. Pai, que nós venhamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa ira, das nossas angústias, Senhor, e venhamos viver a vida que o Senhor nos deu, a vida que o Senhor liberou sobre nós naquela cruz. Que nessa noite corações venham experimentar da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Que nessa noite, Senhor, pessoas tomem posse da unção de ousadia que foi liberada naquela cruz. Que nessa noite haja cura, haja transformações, haja mudança de atitude, haja posicionamento, haja profetas se levantando nessa casa, haja o mover da tua graça, do teu Espírito nessa casa de oração. Nós não saímos dos nossos lares para mostrar uma performance, não. Aqui não é teatro, aqui não é palco, aqui é a casa do Senhor, aonde os filhos se encontram com o Pai, aonde a tua glória é manifesta, aonde o teu nome é louvado e exaltado, porque o Senhor é o Deus deste lugar, o Senhor é o Deus dos nossos corações, o Deus da nossa família. E a nossa família hoje está neste altar, no altar do Senhor, e é por ela que nós clamamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez, porque nós nos movemos no profético, e profeticamente a nossa família já se inclinou, já se prostrou aos seus pés, Senhor. A nossa família já provou do teu sangue, a nossa família já aceitou esse Redentor que nós aceitamos um dia. A nossa família já entendeu e viveu quem é Cristo Jesus através do nosso testemunho, porque a mudança começou, e a mudança começou dentro de cada um de nós, Senhor, porque nós nos movemos em Ti. O Senhor não para, o Senhor é atemporal, Pai. Cumpra em nós o teu propósito, usa cada servo seu nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, amém. Que a chuva do Senhor seja derramada aqui em cada um de nós, chuvas de bênção, chuva de unção, que possa ser derramado aqui na minha vida, mas também na vida do meu irmão. Eu gostaria que nessa noite, com muita alegria, vocês declarassem que chove chuva de poder, porque o Senhor está aqui no nosso meio, amém? Com muita alegria, com palmas, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva. Chove, chove, chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado. Muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas em mim purificado. Por tua graça eu sou santificado.
quero te dizer muito obrigado. Eu hoje quero te dizer muito obrigado Por essa chuva que tens derramado, essa chuva que tens derramado, as tuas águas em mim purificado. tuas águas em mim purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva, com tuas águas vem regar o quê? Minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. 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 Glória a Deus. Eu gostaria de convidar vocês a adorar com essa música. É uma música que fala sobre você entrar no quarto, se trancar e falar com Ele. Às vezes, não é possível falar com ninguém. Não é possível desabafar. Porque você precisa realmente desabafar com Ele. É só você e Ele. Quantas vezes foi você e Ele? E antes de ministrar, né, de escolher as músicas do louvor, muitas vezes a gente pensa, na hora a gente escolhe, não. São músicas que a gente precisa sentir primeiro, para depois passar para a igreja. E me fez lembrar, eu estava tentando escolher algumas músicas e foi quando eu fui dar uma olhadinha e apareceu bem essa música. E eu me lembrei, irmãos, de algo muito importante que aconteceu na nossa vida. Eu tinha prometido para mim mesma que eu nunca mais ia falar nada de mim, de testemunho nenhum para ninguém. Mas o Senhor me fez lembrar uma coisa, que não sou eu, fui eu que fiz, mas foi Ele que fez. Foi Ele. Testemunha para Ele, é dele. Para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu não sou o tipo de pessoa que chega lá na frente, que quer, sabe? Eu sou muito vergonhosa. Mas se para exaltar o nosso Deus, a gente, tem que dar um passo. E muita gente não sabe. Eu falei com o João que eu ia falar algumas coisas e ele concordou. E antes da gente vir para Vitória, nós passamos uma tribulação muito grande no casamento. A gente já tinha desistido. Ele disse que ia separar, que eu armasse as minhas coisas, que eu pudesse ir embora. De uma hora para outra, mais um casamento, Deus. Eu não sabia mais nem falar, irmãos. Eu não sabia nem orar. Eu não sabia. Madrugada, e eu falei com minha mãe falou assim: filha, quando a gente não tem forças, a gente pede misericórdia. E
entra no seu quarto, só pede misericórdia. Era só o que eu sabia falar. Misericórdia, Senhor, não sei mais como falar, eu não quero mais, sabe? Eu já passei uma, duas. Senhor, eu não vou suportar. Ele quer ir embora, ele vai. Sabe? Era um outro homem, gente. E de repente, é uma história linda. Deus foi movendo muita coisa. E eu só falava, Senhor, misericórdia, Deus. E a minha amiga, ela mandou essa música pra mim. Eu falei, justamente a oração que eu preciso. Porque quando a gente não tem palavras, o Espírito Santo, ele faz tudo direitinho. E eu peguei essa música e comecei a cantar. E comecei a orar. E a nossa trajetória até aqui foi milagre atrás de milagre. Minha vida tem sido milagre através de milagre. Porque eu creio no Deus da salvação. Eu creio no Deus da família, da restauração, do recomeço, do deserto. Quando Ele te pega pelo colo, Ele te dá uma saída, Ele te dá um escape. Ele providencia não te deixar esmurecer. Eu não tenho deixado esmurecer todos os dias. Porque o Deus que curou meu casamento, que me deu um homem segundo o coração dele, é um homem de Deus, de oração, de busca. É o meu marido, sabe? Eu tô falando isso, não sei porquê. Mas Deus tem um novo tempo na sua vida. Ele floresceu. Ele está fazendo florescer também agora, no tempo de hoje. Enquanto o meu milagre não chega, eu louvo ao Senhor. Então louve ao Senhor de todo o seu coração. Minha trajetória foi marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Dessa vez
seja glorificado. Tu és o Deus no culto quando ninguém mais pode ver. No secreto, tu és o Deus que me vê. Quando o homem não me vê, eu não estou só. E promete todos os dias: não estou só. No oculto, da minha tu és o Deus que me vê. No secreto, tu és o Deus que me vê. Quando o homem não me vê, eu não estou só. Eu não estou só. Adorem, porque eu e ele, sempre foi eu e ele. Você pode cantar assim, ó. Naquele dia, tu és o Deus que me vê. Aquieta minha alma. Acalma minha alma. Que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Esse Deus é lindo. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Esse Deus, ele é lindo. Glória a Deus. Aleluia. Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu quando eu lhe fiz uma súplica. Ele se inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. Você pode dizer isso? Eu invocarei toda a minha vida. Você tem noção de quando você canta? Quando você adora, os céus se movem ao teu respeito. É assim que eu me sinto toda vez que eu canto. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas é tua mão, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui o que sua mão me sustentou. Diga minha alma, diga minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim.
te trarei coisas novas. Eu sou o teu Deus. Espera, 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 espera em Deus. Eu ainda louvarei, eu louvarei. Vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Diga minha alma, espera em Deus. Eu ainda louvarei, eu louvarei. É o momento que você tem de colocar e falar com o Senhor. Eu te louvarei em meio às lutas. Eu te louvarei em meio à tribulação, porque esse Deus é aquele que te ouve. A gente não passa nada sozinho, meus irmãos. Ele escolheu você para estar aqui hoje à noite, para sarar um coração, para te levar mais alto. Ele quer o seu louvor. Foram as músicas que Ele trouxe hoje. Louvor, adoração. Você pode erguer suas mãos aos céus nessa noite. Declare na presença dos anjos. Essa igreja vai cantar louvores ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei de todo o meu coração. Tu és o na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Em meio à tribulação, em meio às lutas, eu te louvarei, eu te louvarei. Venha o que vier, eu te louvarei, eu te louvarei. Louvarei teu nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. A paz do Senhor. Neste momento, nós vamos estar entregando as nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor. Eu vou estar lendo uma palavra que está aqui em Deuteronômio 12:6. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. A este lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Assim o Senhor, Ele fala através da tua palavra aqui em Deuteronômio, sobre o nosso sacrifício, que é entregar para o Senhor tudo aquilo que vem às nossas mãos, as nossas ofertas, frutos do nosso trabalho. E Ele, vai honrar aqueles que entregam de todo o coração, aqueles que falam, de todo o coração, entregando a Ti, Senhor. Por isso, nessa noite, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele nos dará, por tudo que Ele irá fazer. Pois a Tua casa, Senhor, precisa, daqueles que entregam de todo o coração, com todo amor em seu coração. Por isso, nessa noite, nós queremos entregar os dízimos e a oferta ao Senhor. Aqueles que tiverem, os seus dízimos, as suas ofertas, que coloquem nas tuas mãos para que possamos estar orando e entregando ao Senhor. Senhor Deus, neste momento queremos agradecer ao Senhor primeiramente por estarmos na tua casa, por entregarmos, Senhor, o melhor de nós, que é estarmos congregando ao Senhor e nos dando o melhor para Ti, Senhor, louvando e adorando o Senhor com nossas vozes, com nosso louvor, com nosso todo o coração. Mas neste momento, Senhor, queremos entregar nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor, que é fruto, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai, para que o Senhor honre os celeiros daqueles, Pai querido, que tem se entregado, Pai, a Tua obra, pois a Tua obra precisa e carece do Teu amor e carece também das necessidades, Pai, para estar usufruindo, Pai, para a obra do Senhor. Por isso, Senhor Deus, aqueles que estão trazendo, Senhor, irá trazer as ofertas, os dízimos, que o Senhor possa abençoar grandemente, que o Senhor também possa abençoar aqueles também que nessa noite não têm, que o Senhor possa multiplicar cada vez mais o celeiro dos Teus filhos, abençoando a Tua casa, Pai, pois sabemos que a Tua casa precisa, Senhor, e nós como Teus filhos estamos aqui, Senhor, para dar o nosso melhor, que as nossas ofertas, os nossos dízimos e o nosso amor em primeiro lugar, porque Deus se alegra que aquele que traga com coração aberto, com coração amoroso a Tua obra, Senhor. Por isso nós entregamos, Senhor, em Tuas mãos, certo do que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está cuidando deste lugar, está cuidando para que tudo aconteça conforme a Tua vontade, Pai. É que oramos e agradecemos ao Senhor. Aqueles que vierem trazer, tem também as plataformas da igreja, que possam também estar fazendo. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Era a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O
Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Vou contar a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Aleluia. Vai anunciar esse Cristo que mudou o nosso viver? Amém? Nós temos que assumir essa responsabilidade. Não pode só ficar nas canções, não. Amém? Glória a Deus. Queria que você se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o nosso amado e querido irmão Jefferson. Vamos receber o nosso amado irmão Jefferson com palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Falei que vocês ouviriam uma voz diferente hoje. Mas tem gente que nunca nem ouviu sua voz, mas hoje vai ouvir. Amém? E o nosso Jefferson já está caminhando, já não só o Jefferson, mas a Manuela. Toda hora a língua trava, Manuela, né? E o fruto desse relacionamento, desse casamento, chegando aí por esses dias, vai demorar uns meses, né? Uns 4 meses. Mais um Davi para a glória do Senhor Jesus. Tantos homens segundo o coração de Deus nessa igreja, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria muito que você pudesse liberar uma palavra de bênção sobre a vida do Jefferson agora, sobre a vida, né, da sua família, dos seus negócios. Eu tenho certeza que o quanto você vai abençoar a vida dele, profetizar sobre a vida dele, é o quanto o Senhor vai ministrar no seu coração. Então, em nome de Jesus Cristo, faça que o Espírito Santo venha usá-lo de uma forma extraordinária nessa noite, venha encher a vida dele de uma forma extraordinária, para que a unção que está sobre ele venha transbordar sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço muito pela vida do teu filho. Pai, e nessa noite, ó Deus, me alegro no Senhor, porque o Senhor preparou esse momento para que nós venhamos a ouvir a tua voz através da vida do teu filho. Pai, que o Senhor derrame sobre ele toda sorte de bênção, que o Senhor, ó Deus, abençoe a sua família, seu lar. Pai, o ministério do teu filho, o Senhor separou o teu filho para o ministério, que o Senhor possa, ó Deus, promover esse ministério de uma forma extraordinária, e nessa noite somos privilegiados pelo Senhor, para ouvir a tua palavra através da vida do teu filho. Senhor, então, unja o teu filho agora, que essa unção, Pai, caia sobre a vida dele, sobre a cabeça dele, que venha transbordar e nos alcançar nessa noite. Abençoe os negócios do teu filho, Senhor, e eu coloco em tuas mãos agora, para que o Senhor venha usá-lo da forma que o Senhor sempre usa. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Estava aqui falando com o pastor que muitas pessoas talvez nunca nem ouviram a minha voz, né? Então hoje é a oportunidade. Nós estamos aqui congregando com os irmãos há 4, 5 meses mais ou menos. E antes de nós entrarmos na palavra, naquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite, eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um breve agradecimento aqui. Quando nós visitamos a Resgate pela primeira vez, nós fomos muito bem recebidos. E por isso nós pudemos voltar. Então eu queria fazer um desabafo aqui rapidamente e um agradecimento para você que tem esse costume, esse bom costume, né, de cumprimentar as pessoas, de perguntar como elas estão, de falar que sentiu falta. Às vezes você pensa que isso não é relevante, mas é. E isso impactou as nossas vidas de uma maneira que talvez vocês não entendam agora, mas um dia vão poder entender. Então, se você faz isso, continue a fazer. E se você não faz assim como eu,
tenho que aprender com a igreja a fazer, amém? Dito isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Lucas 8, a partir do versículo 40, e eu vou dizer para você nessa noite que nós não vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue, mas nós vamos ver Lucas 8, a partir do versículo 40. Quando o pastor Léo me deu a oportunidade, né, me convidou ou me convocou, não sei, eu estou entendendo ainda, eu fiquei pensando que palavra que eu podia trazer, né? E Deus começou a trabalhar no meu coração e foi descortinando essa palavra, que muitas vezes a gente já ouviu, com certeza. Todos nós que estamos aqui já ouvimos, já lemos e conhecemos essa história, mas eu gostaria de trazer ela num contexto de família, num contexto de responsabilidade para cada um de nós. O que cada um de nós precisa, tem, ou precisa aprender com essa palavra a respeito de família. Então, Lucas 8, a partir do versículo 40, nós vamos ler até o 56. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. A minha versão é NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: filha, sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar. Ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Ou então em algumas versões diz: Talita, come. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Pode se sentar. E esse texto ele é muito lindo, né? E como eu comentei, muitos de nós provavelmente já ouvimos ele, já lemos ele, já choramos com ele, principalmente com a história da mulher do fluxo de sangue. Mas eu acho interessante aqui destacar a história de Jairo no contexto da família. E esse texto ele me lembra algumas histórias de filmes que a gente vê, né? Onde o mocinho, o herói, está indo salvar alguém que está em perigo, mas no meio do caminho acontece um monte de coisa que ele tem que se livrando para poder salvar aquela pessoa. E Jesus está nesse contexto. Jesus foi chamado por Jairo para salvar a sua filha, que estava à beira da morte, a única filha de Jairo, uma menina de 12 anos, e Jesus atendeu o pedido daquele homem e foi. Jesus se dispôs a ir. A gente não sabe a distância, não sabe o caminho, mas o que a gente sabe é que Jesus se desviou do caminho onde ele estava, no sentido de, talvez ele estivesse indo por um lugar, e ele foi até o encontro daquela casa, daquela família, para levar cura. E é interessante destacar quem era Jairo, para que a gente entenda o quão esforço ou o quanto de coisas que talvez Jairo teve que abrir mão para seguir Jesus ali naquele momento e para conseguir a cura da filha dele.
Jairo era um dos líderes da sinagoga, e a sua única filha estava à beira da morte. Então Jairo, ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa relevante, ele era uma pessoa que exercia influência ali na cidade onde ele vivia, afinal de contas ele era um dos chefes ou o líder da sinagoga daquele lugar, e ele estava diante de uma situação muito triste, muito grave, a perda da sua única filha, uma menina de 12 anos. E vale ressaltar que a Bíblia deixa claro que era a única filha dele. Então, nesse contexto, Jairo estava diante da perda da sua única filha e da sua descendência também, porque ele não tinha outra filha, pelo menos a palavra do Senhor nos diz e nos deixa bem claro. E a gente não sabe se ele, se a esposa dele poderiam ter mais filhos ou não, mas o que temos aqui na palavra do Senhor é que aquela menina era a única filha dele. E não há dúvida sobre isso. O versículo 42 deixa isso bem claro para nós. Então, diante desse turbilhão de sentimentos, diante desse turbilhão de dificuldades, diante desse turbilhão de medos, incertezas, inseguranças, o que Jairo fez? Eu tenho aqui alguns pontos ou alguns aprendizados que podemos tirar com a vida de Jairo com esse texto. A primeira coisa de todas é que Jairo reconheceu Jesus, o Cristo. Irmãos, é muito importante frisar quem era Jairo, para que a gente entenda esse contexto. Jairo, como era chefe da sinagoga, ele conhecia a lei. E não só ele conhecia a lei, ele era uma pessoa importante. E eu dei uma pesquisada, e uma das atividades rotineiras de Jairo era muito provavelmente selecionar quem traria a palavra na sinagoga. Ou seja, Jairo tinha uma responsabilidade de colocar pessoas para falar da palavra de Deus na sinagoga, quando ele mesmo não trazia a palavra. E diante de todas essas coisas, diante de todo esse contexto, diante de todo o seu conhecimento e sabedoria, Jairo se prostrou diante de Jesus, reconhecendo quem Jesus era. E é interessante lembrar que a maioria, para não dizer, não vamos dizer todos, mas a grande maioria dos judeus não reconheciam Jesus e nem o ministério dele. Ou reconheciam o ministério dele de uma forma diferente, achando que Jesus viria libertar eles do Império Romano, mas a grande maioria dos judeus não reconhecia Jesus, mas Jairo fez isso. No versículo 41, diz assim, Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. E a resposta de Jesus imediata é: vamos, bora lá, vamos resolver isso, vamos trazer a cura, a liberdade, a salvação, a vida para sua casa, vamos, Jairo. Então eles partiram dali imediatamente até a casa de Jairo. Só que antes de nós continuarmos, gostaria de destacar um outro ponto, que é o seguinte: Jairo entendeu que a responsabilidade em buscar Jesus para a cura da filha dele era dele. Irmãos, mais para frente a gente vai ver que um mensageiro veio até Jairo, um mensageiro da sua casa, veio até ele dar a notícia de que a filha dele havia morrido e que ele não precisava mais incomodar o mestre. Então isso me faz pensar que Jairo tinha servos na casa dele. Jairo tinha mensageiros, o próprio veio falar com ele. Existiam outras pessoas na casa dele. E Jairo poderia ter pensado assim: eu sou um homem muito ocupado, estou cheio de coisas para fazer, tenho a minha lida do dia a dia para fazer, eu não vou atrás desse Jesus, eu vou mandar alguém lá buscar ele para mim. Mas não, Jairo entendeu que a responsabilidade diante daquela situação, diante da casa dele, diante da família dele, era dele. Jairo não terceirizou essa responsabilidade. Infelizmente, muitos de nós, às vezes, nós queremos, fazer essa terceirização dessa responsabilidade. Diante da igreja, às vezes, nós acionamos os líderes, os pastores, ou então a gente quer entregar a responsabilidade de orar, de zelar e de clamar a Jesus a outras pessoas.
Irmãos, nós como corpo de Cristo, como igreja, nós temos que nos ajudar uns aos outros, e nós temos que suportar uns aos outros em suas dificuldades, sim, mas nós não podemos abrir mão da certeza e do entendimento que nós somos responsáveis pela nossa casa. Seja você homem, seja você mulher, você é responsável pela sua casa e por trazer Jesus para as situações que estão dentro da sua casa. Como o pastor comentou, minha esposa está grávida, né? E no começo da gestação ela teve muita enxaqueca, muita. De a gente ter que ir para o hospital assim, uma vez na semana, tomar remédio na veia, pela gestação não poder tomar qualquer coisa e tudo mais. E aí um dia eu estava aqui na igreja e estava ouvindo uma mensagem, não me lembro qual, mas eu lembro que eu estava aqui na igreja e eu tive esse entendimento. E aí eu pensei comigo mesmo, por que que eu estou tirando a minha responsabilidade como sacerdote do meu lar em relação a essa situação? E aí eu falei com ela, mulher, nós vamos chegar em casa e nós vamos começar um propósito de 21 dias pela sua saúde. E nós vamos orar 21 dias. E nós vamos declarar a cura. Por quê? Todas as vezes que ela sentia dor de cabeça, eu orava. Aquela oração, né, que a gente faz quando está começando a acreditar em Deus. Ora contra a dor de cabeça. E a gente via que não estava funcionando. E as crises eram cada vez piores. E aí nós oramos durante 21 dias. E na semana, e eu sou um ser humano que raramente eu tenho dor de cabeça. Muito difícil. E na semana que eu comecei a orar por ela, eu comecei a ter dor de cabeça todos os dias. Aí eu falei, agora que eu vou orar mais mesmo. E nós fomos e vencemos esse propósito. Eu tive que procurar um médico, porque eu estava com sinusite. Tomei lá o antibiótico, mas estava orando. E ao final desses 21 dias, para a glória de Deus, as crises quase que não existem mais. E nós entendemos que nós, como casal, como família, nós precisávamos de colocar a nossa vida diante do Senhor e repreender esse mal. E às vezes, irmãos, a gente vai fazer uma oração e vai resolver logo. E às vezes não, às vezes a gente vai ter que exercer a nossa fé durante um tempo. Então, Jairo, ele teve esse entendimento de que a minha filha está à beira da morte. Eu preciso ir buscar aquele que pode salvar a minha filha. Eu preciso ir atrás daquele que é o único que pode dar a vida à minha filha. E assim Jairo fez. Mas aí no meio disso tudo, dos versículos 43 a 48, existe a mulher, né? A Bíblia não relata o nome dela ali. Existe uma mulher que nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue, que pega carona ali no milagre de Jairo. Dos versículos 43 a 48 é relatada a história dessa mulher. Nós já sabemos, mas basicamente ela sofria há 12 anos de uma hemorragia. E ela viu ali a oportunidade de ser curada, a oportunidade de tocar em Jesus e de ter a sua vida transformada. E assim ela fez. E é interessante observar que nesse meio tempo, Jairo estava ali provavelmente ansioso, com a expectativa de chegar até a sua casa, de curar a sua filha, de levar o mestre até a sua casa, mas diante da fé daquela mulher, quando Jesus percebe que dele saiu virtude, ou que dele saiu poder, Jesus quer saber quem é aquela pessoa. Jesus quer entender quem é aquela mulher. E Jesus começa a procurar, e Pedro diz, Senhor, está todo mundo te apertando aqui, como é que o Senhor quer saber quem foi que te tocou? E a gente não sabe quanto tempo esse diálogo durou, mas eu fico pensando que talvez para Jairo foi uma eternidade. Porque é assim, né? Quando a gente está angustiado, quando a gente está passando por uma situação difícil, às vezes a gente vê o tempo passar de um jeito diferente, né? Às vezes o tempo acaba sendo relativo. Então eu imagino que pode ter passado alguns minutos ou algumas horas, mas para Jairo, diante do coração dele, diante da angústia dele, ele ficou preocupado, com certeza. Só que é interessante que, nesses versículos de 43 a 48, nós vimos Jesus ali indagando, conversando, e aí Pedro meio que fala, Jesus, deixa isso para lá, mas Jesus querendo saber, porque Jesus queria que
o milagre daquela mulher fosse também revelado para que outros crescem também. Então aquela mulher começa a explicar a história dela e começa a dizer que ela foi curada. E Jairo não falou uma palavra nesses versículos, ele soube esperar o tempo. Então, Jairo talvez poderia ter chegado: Jesus, vamos logo. Jesus, não vai dar tempo. Jesus, e se minha filha morrer? Jesus isso, Jesus aquilo. Jairo ficou ali, olhando a situação, e talvez ele olhou o copo meio cheio, né? Ao invés dele olhar que Jesus estava se demorando, talvez ele aproveitou aquela oportunidade para encher o seu coração de fé e para dizer: eu estou no lugar certo, eu estou no caminho certo. Porque Jairo, ele poderia ter: Jesus, mas eu que te chamei primeiro. Jesus, essa mulher veio não sei da onde, furou minha vez. Mas não, Jairo permaneceu ali de pé, firme e aguardando o mestre. Até que, nos versículos 49 e 50, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Então, diante do impossível, Jairo creu. Simplesmente creu. Simplesmente ele olhou para Jesus e eu imagino o olhar compenetrante de Jesus na alma de Jairo, separando ali todas as coisas que precisavam ser separadas e dizendo: creia. E Jairo creu. Que situação para esse homem, hein? Ele se humilhou, foi lá, talvez colocou em risco. Isso aqui nós estamos apenas confabulando, levantando hipóteses, mas talvez ele colocou em risco a sua posição, né? Por estar se misturando com Jesus, por estar dando crédito a Jesus e a palavra dele. Durante o seu milagre, outro passou à sua frente, recebeu uma mensagem de fim. Eu lembro quando meu pai faleceu, minha mãe me ligou para dizer, eu estava no trabalho, e aí ela falou: meu filho, seu pai faleceu e tal. E aí a única palavra que saiu da minha boca foi: agora acabou. Foi o que saiu da minha boca, por uma série de situações que nós estávamos vivendo. E então a morte, quando nós não estamos com Jesus, é um fim, não é? E Jairo, ele ouviu aquela mensagem, o seu coração deve ter ficado trêmulo, mas diante da falha de Jesus, Jairo decidiu crer. Tem aquela cantora Laura Salgueles, uma vez eu vi uma entrevista dela e ela passou uns belos bocados na vida dela. A mãe dela faleceu e o pai, e ela era noiva e o noivo dela acabou o casamento faltando pouco tempo para casar. Uma série de coisas assim. E ela estava dando uma entrevista, né? E ela falou assim: olha, diante da situação ruim, a gente tem 2 caminhos na nossa vida. E eu gravei isso no meu coração. Ou você se volta para Deus, ou você se volta contra Deus. Cabe cada um de nós decidir. E Jairo, diante dessa situação, ele decidiu se voltar para Jesus, o Messias, aquele que podia curar, aquele que podia libertar, aquele que podia ressuscitar. E Jesus já tinha isso no seu currículo a essa altura. Lá no capítulo 7, a partir do versículo 11, Jesus ele ressuscita o filho de uma viúva, né? Tem um episódio desse. Então, Jairo, ele sabia ou não sabia que Jesus já tinha ressuscitado uma pessoa? Não sei. Mas ele decidiu crer que Jesus faria aquilo que precisava ser feito para que a vida da filha dele fosse curada, restaurada e para que a alegria da casa dele fosse restabelecida. Nós já falamos 4 pontos e tem mais um ponto aqui também. E esse ponto a gente passa muito na nossa vida, irmãos.
nós que somos servos de Deus, né, nós passamos muito por isso aqui. As pessoas que estão à volta podem rir, zombar de você, mas a orientação é: continue crendo. Os versículos 52 a 53 diz assim: a casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão fez o quê? Riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. E quando nós lutamos contra a esperança, quando nós lutamos contra aquilo que é óbvio, quando nós lutamos contra aquilo que as pessoas estão muitas vezes determinando, algumas não vão acreditar no Deus que nós servimos. Algumas vezes até nós vamos duvidar, mas algumas vezes as pessoas que estão ao nosso redor vão falar: que isso? Quem é esse aí? Quem é esse para resolver esse problema? Alguns vão colocar a sua fé em dúvida e vão ir contra você, e vão contra aquilo que você acredita, e vão contra aquele que você serve, e vão querer convencer você a desistir e a chorar. Alguns vão rir da sua esperança e da sua espera em Jesus. Infelizmente isso acontece. Podem ser pessoas próximas ou distantes. Eu imagino, na minha imaginação, que essas pessoas eram próximas ali de Jairo, porque elas estavam chorando, se lamentando, elas estavam ali na intimidade da casa, então eram pessoas que no mínimo tinham acesso à família, né? E elas estavam ali, ao invés delas crerem, né? Ao invés delas tentarem entender quem era aquela pessoa que estava diante delas, Jesus, o Redentor, o Salvador, aquele que pode operar milagres, elas simplesmente riram de Jesus. E eu não queria ser essa pessoa que riu de Jesus, porque perdeu a oportunidade de viver ali, de compartilhar do milagre. Então, irmãos, às vezes na nossa caminhada, nós vamos encontrar pessoas assim, que vão rir da nossa fé, que vão zombar da nossa fé. Mas ainda assim, Jairo seguiu as orientações de Jesus e sua filha foi ressuscitada. Os versículos 54 e 55 dizem para nós: então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levante-se. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. E assim foi o milagre ali na casa de Jairo. Assim foi o milagre. Jesus ressuscitou aquela menina. De fato, né? Ela estava até morta mesmo, mas ele a ressuscitou. E o milagre foi completo naquela casa. E para terminar esses pontos, esses ensinamentos que nós temos aqui com a vida de Jairo, Jairo fez todas essas coisas, colocando a sua fé em Deus, a sua esperança, a sua fé em Jesus, a sua fé em Deus Pai e Deus Filho. E além de todas essas coisas, durante a jornada dele, ele ajudou aquela mulher. Talvez, se Jairo não tivesse ido lá pedir Jesus para ir até a casa dele, talvez aquela mulher não tivesse sido curada. E é interessante observar que a Bíblia diz que a filha de Jairo tinha 12 anos. E que aquela mulher sofria há 12 anos também de uma doença incurável. E o mesmo tempo que aquela menina tinha de vida, aquela mulher tinha de sofrimento. E no meio da caminhada, Jairo ainda, por tabela, conseguiu abençoar a vida daquela mulher. Com o testemunho dele, talvez. Com a esperança dele, talvez. Com a fé dele, talvez. Talvez aquela mulher olhou de longe e viu: esse homem está depositando a confiança dele em Jesus, eu vou fazer isso também. Talvez aquela mulher só conseguiu ser curada porque Jesus teve que pegar um outro caminho e passou por onde ela estava e ela conseguiu receber a cura que ela tanto precisava. Então, no meio do nosso processo, no meio da nossa jornada, no meio da nossa caminhada, quando nós estamos pedindo ajuda a Jesus, quando nós estamos colocando a nossa vida diante dele, nós podemos e devemos ajudar outras pessoas, amém?
Irmãos, então com a vida de Jairo, nós precisamos entender e exercitar no nosso dia a dia as lições que esse texto traz para nós. A lição de reconhecer Jesus como Cristo, de entender a nossa responsabilidade, de esperar o tempo, de crer mesmo diante do impossível, de crer mesmo em meio às críticas e de ajudar outras pessoas pelo caminho. Isso é importante. Mas eu tenho o dever e a responsabilidade de dizer para você que nós podemos fazer todas essas coisas, que nós podemos seguir o passo a passo de Jairo, que nós podemos aprender com ele, mas termos uma história diferente. Podemos fazer tudo isso e as coisas não acontecerem do jeito que a gente queira. Nós precisamos entender que a nossa vitória pode estar aqui ou apenas na glória. E aqui, irmãos, eu gostaria de abrir um pouco mais da minha vida com vocês e fazer um breve testemunho, que é o seguinte: eu cresci num lar onde o meu pai foi diagnosticado com uma doença. O meu pai, ele tinha uma doença psiquiátrica. E desde os meus 4, 5 anos, nós convivemos em casa com aquela doença. Enfim, nós fomos nos adaptando, nos arranjando para conseguir amá-lo na medida do possível, né? E para lidar com essa situação. E várias coisas aconteceram, não é o caso. Mas, quando eu fiz 18 anos, eu tenho um irmão mais velho. Quando eu fiz 18 anos, o meu pai e a minha mãe, eles estavam separados. E uma situação da vida, eu tive que me tornar curador do meu pai. Então, eu tive a responsabilidade de tomar conta dele. Rolou um processo judicial, enfim. O resultado é, a partir de hoje, você tem a obrigação e o dever e a responsabilidade de cuidar de um senhor com problemas psiquiátricos. Esse era o fato. E aí, o que acabou acontecendo? Beleza, né? Vamos lá. Vamos exercitar a honra a teu pai e tua mãe, né? Na veia, na raça. E vamos responder também uma ordem judicial, né? Que não tem como fugir. Não tinha como fugir nem do lado de Deus, nem do lado dos homens. Então, era eu mesmo. Meu irmão já estava com a família dele e meu pai tinha ódio da minha mãe. Então, não dava para contar. E aí, irmãos, eu, na medida do possível ali, cuidando dele, trabalhando, estudando, fazendo faculdade, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu comecei a orar a Deus e falar: Senhor, cura a vida desse homem. O Senhor pode. Eu orava com muita fé, com muito afinco, porque Deus já havia revelado para mim que Ele poderia fazer todas as coisas. E eu tinha essa fé, eu tinha essa esperança. E eu orava, e eu me dedicava, e eu jejuava, e eu orava de madrugada, e eu ia no monte, fazia tudo que tinha que fazer, campanha, e nada da cura do meu pai chegar. Na minha inocência e na minha fé, né, um menino de 18 anos, uns 20 e poucos anos atrás, eu entendia que aquele era o caminho, que Deus iria curar o meu pai, e que Deus iria restaurar a nossa família, e que a gente ia viver igual uma família de comercial de margarina. Essa era a minha expectativa. E quem não tem? Quem não quer? Todos nós queremos, né? Que a nossa família viva de uma forma boa, de uma forma harmoniosa. E aí, para completar, nesse mesmo período, lá na igreja, tinha uma outra família de um irmão que era alcoólatra, e essa família também era bem complicada por causa do alcoolismo dele. E nesse mesmo tempo onde eu estava orando pela cura do meu pai, esse homem começou a ser restaurado. O milagre chegou na casa do vizinho, vai chegar na minha também, né? E aí ele começou a ser restaurado, e eu ia na igreja, e aí eu ouvia o testemunho dele de que, olha, tem não sei quanto tempo que eu não vou no bar, E aí a mulher dele chorando, e os filhos chorando, e aquela coisa linda. E eu, glória a Deus, Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. E é fé, isso é fé. E eu orava, e eu pedia, e eu clamava.
e na minha vida não acontecia. E eu estou falando isso para vocês, irmãos, por quê? Porque muitas vezes nós entendemos que só existe um caminho. Muitas vezes nós entendemos que só tem um jeito de resolver uma situação. Muitas vezes a gente acha e a gente entende, põe na nossa cabeça e no nosso coração que se Deus não fizer desse jeito, Deus não é Deus. Se Deus não fizer daquele jeito, foi Deus. E aí, vai sentindo drama. As coisas só pioram. Eu comecei a clamar a Deus, e aí eu fui tendo, assim, umas revelações mesmo de Deus, ali no meu secreto, no meu íntimo, de que não ia rolar. E eu comecei a perceber, e aí eu comecei a ter uma oração diferente. Eu comecei a falar: Deus, eu preciso que o Senhor dê um momento de lucidez ao meu pai, para que ele te aceite como o único e suficiente Salvador da vida dele. Porque eu comecei a entender que o milagre que eu queria não estaria mais nessa terra. Não seria aqui. A minha vitória não teria o sabor de mel aqui nessa terra. E eu comecei a clamar a Deus nesse propósito sozinho. Lá na minha casa, claro que eu tive o suporte da minha igreja, os meus amigos, mas a responsabilidade era minha. Assim como era de Jairo, essa responsabilidade também era minha. E eu comecei a clamar a Deus, e fui orando, e descansei no Senhor. E aí, eu tirei um peso das minhas costas, porque eu comecei a entender que a responsabilidade já não era minha. Eu falei: Deus, é com o Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Fazia o que eu podia, amava na medida do possível. De vez em quando eu tinha que correr atrás dele no meio da rua para levar ele para casa. E assim era a vida. E aí o que aconteceu? Meu pai, depois de um tempo, eu não sei precisar o tempo, que isso foi um tempo atrás, depois disso ele veio a falecer. E aí foi que eu falei para minha mãe: mãe, acabou. Porque eu não vi a resposta da minha oração. Eu não vi um momento de lucidez. Por quê? Porque eu romantizei, né? Eu falei: ele vai chegar aqui na minha frente, vai olhar no meu olho e vai dizer: meu filho, eu aceito Jesus. Mas isso não aconteceu. E eu falei com a minha mãe no telefone: mãe, você tem certeza que você está me falando? Tem, meu filho. E aí eu falei: acabou. Pronto, agora... Mas eu descansei em Deus. E aí, ele faleceu numa quarta-feira, numa quinta-feira à noite. Nós tivemos um culto na igreja, os irmãos, né, vieram prestar condolências e tudo mais. E teve um irmão que chegou no canto para mim e falou assim: Jefinho, tenho que te contar uma coisa. Eu, beleza, né? Ele falou assim: rapaz, a gente tinha uma reunião de homens aqui na igreja, todo dia X à noite, não sei. E aí um dia seu pai chegou aqui, estava estranho, como sempre, né? Mas ele estava diferente naquele dia. E aí, em um momento de lucidez, ele aceitou a Jesus. Aí ali eu só chorei. E entendi que o esforço valeu a pena, que a dedicação valeu a pena, que o amor valeu a pena. Mas eu não pude, em vida, colher aquilo que eu plantei. Mas eu tenho certeza que meu pai foi salvo e que na glória nós nos reencontraremos. E mais que isso, ele foi salvo para a honra e glória do Senhor. Porque no final das contas é isso que importa. Às vezes a nossa jornada aqui, irmãos, não vai ser só flores. A gente quer muito isso, né? A gente quer ter uma vida boa. Salomão já diz, né? Que bom é você se deleitar com a mulher da sua juventude e comer e ser feliz. Que ótimo. Todo mundo quer isso. Mas às vezes não vai acontecer. E nós temos que não perder a nossa fé. E não perder a nossa esperança. E não perder a nossa confiança diante dessas coisas. E nós temos perdido muitas vezes tempo. Nós temos perdido muitas vezes
o nosso relacionamento com Deus. Nós temos perdido muitas vezes a nossa fé e a nossa esperança, porque estamos colocando a nossa visão nas coisas aqui do mundo. Foi ótimo Jesus ter salvado a filha de Jairo. É ótimo quando nós oramos e Jesus faz uma obra na nossa casa. É ótimo quando nós oramos e conseguimos colher o fruto da nossa oração, da nossa dedicação. Nessa vida é bom. Mas às vezes não vai acontecer. E não acontecer não pode impedir que nós prossigamos para o alvo, que é Cristo. Nós precisamos continuar a exercer a nossa fé, irmãos. E para terminar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 14. João 14. Um texto bem conhecido, mas que relata para nós isso. É um texto onde Jesus afirma para os seus discípulos que Ele é o caminho para o Pai e que, de quebra, Ele ainda nos promete o Consolador, o Encorajador, o Espírito Santo de Deus. Se você pudesse colocar de pé. Diz assim, João 14, a partir do 1, nós leremos até o 21. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, ou consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei ou mostrarei a cada um deles. Jesus nos convida a não temer, a continuar a crer. Ele se revela a nós e permite que o Espírito Santo nos capacite, nos ministre, nos ensina e nos conduza nessa jornada que é a nossa vida. Gostaria de orar com você nesse momento.
E gostaria de convidar você a clamar por mais do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque, irmãos, o Espírito Santo de Deus não é aquele apenas que gera emoções em nós, mas o Espírito é o encorajador. O Espírito vai fazer em nós aquilo que Jesus fez com Jairo. Vai dizer: não desista, creia, continue, persista pelo caminho. Às vezes nós não temos Jesus em carne conosco, nós não temos Ele aqui conosco, mas nós podemos ter a presença dEle e a presença do Espírito Santo de Deus, que é o nosso encorajador. Eu achei tão bonita a tradução que diz encorajador. E é tão bom quando nós temos alguém encorajando a gente. É muito legal quando a gente vê uma criança ali que ela quer fazer alguma coisa, mas ela tem medo, e aí alguém vai e encoraja ela e ela consegue. Que sejamos assim como crianças diante do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus possa nos encorajar a ter mais fé, a ter mais esperança e a ter mais amor. Porque no final das contas são essas coisas que são importantes para nós. Vamos orar? Senhor, nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos, nós celebramos o Senhor. Pai, nessa noite nós podemos entender com a história de Jairo tantos ensinamentos. Mas nós podemos entender também, Senhor, que o Senhor tem um propósito. E o Senhor tem um plano, e o Senhor tem um sonho para cada um de nós. Então nos ajuda, Senhor, a entender a sua vontade. Nos ajuda a entender, ó Deus, que é importante sim fazermos coisas nesse mundo. É importante sim levarmos a salvação às pessoas. É importante sim darmos testemunho do Senhor. É importante sim termos fé. Mas, Senhor, mais importante para nós é perseguir a sua presença e é nos encontrarmos contigo na glória, onde não teremos mais dor, nem tristeza, onde não precisaremos mais do sol, porque o Senhor vai iluminar o nosso rosto. E, ó Deus, que a nossa esperança esteja no porvir. Porque, Senhor, se colocarmos a nossa esperança naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos sentindo, naquilo que nós estamos apenas querendo, Deus, isso tudo pode passar. Mas se colocarmos a nossa esperança na Tua palavra, o Senhor nos diz que a Tua palavra não passará. Então enche o nosso coração, Espírito Santo de Deus, com essa fé, e traz junto o Teu fruto do Teu Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, amabilidade, mansidão e domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. Espírito Santo de Deus, nos enche cada vez mais, e que possamos sair daqui dessa noite, Senhor, sabendo que devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para trazer Jesus para a nossa casa, para trazer o milagre para a nossa casa, para mostrar que Jesus é o Cristo, para dar testemunho com a nossa família, para impactar outras pessoas, mas também com o entendimento, Senhor, de que algumas lutas que lutamos aqui, veremos o resultado na glória. E é isso que nos importa, Senhor. Que o Teu Espírito fale conosco e preencha aquilo que faltar em nossos corações. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Que o Teu Espírito Santo nos encoraje, nos impulsione a ter mais do Senhor. A ter uma vida mais cheia da Tua presença, mais abundante no Senhor. Ser conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, que Deus abençoe. Amém? Vamos receber uma unção de encorajamento em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar o pastor Anderson aqui em nome de Jesus Cristo. E como de costume nós fazemos, Deus trouxe essa palavra reveladora ao nosso coração, irmão. Que bênção. Deus abençoe, Jefferson.
Deus abençoe. Jefinho, Deus abençoe. Vamos mais intimidade, pode ser? Então tá, Jefinho. Que Deus te abençoe muito, cara. Deus te abençoe muito. Obrigado mesmo. Obrigado. Quando o Espírito do Senhor nos convoca, é Ele que nos convoca. A gente só é uma voz. A gente tem certeza que a ação dEle, tem certeza que chaves foram viradas aqui nessa noite. Tenho certeza que vamos encarar as nossas orações, não ensinando Deus a ser Deus nas nossas orações, mas sim aceitando o que Ele tem sobre nós. Que Deus abençoe muito a sua vida, seu ministério, e o que eu puder fazer para ajudar o seu ministério, pode contar conosco em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, de costume, como de costume, aqueles que estão sozinhos, né, nessa noite aqui, faça fila aqui em nome de Jesus. E depois logo as famílias, né, que estão aqui reunidas, nós vamos ministrar essa unção de encorajamento. O Senhor, o Espírito Santo nos conduziu a isso, né? É um tempo onde que muitos têm medo, muitos estão recuando na sua fé, muitos estão, sabe, dando alguns passos atrás, medindo até onde a sua fé pode ir. Então, para o povo do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos desta unção de encorajamento. Aqueles que já têm coragem, amém, vão receber porção dobrada. Aqueles que não têm, vão ser restaurados, em nome de Jesus. Amém? Sai do seu lugar, venha, em nome de Jesus Cristo.
só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, Jesus! Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. De qualquer forma, continue. Esse sonho você ainda vai viver. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embalsem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Oh, Jesus! Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Canta comigo. Jesus, plano melhor. Jesus, plano melhor, Pode acreditar. Mesmo que pareça demorado, atrasado. você vai descobrir que Sua hora é perfeita, o jeito dele sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, Jesus!
Amém? Vamos orar encerrando, queridos. Glória a Deus. Só não esquecendo, irmãos, domingo nós temos a nossa escola bíblica às 9 horas da manhã, tá joia? Sábado nós temos o nosso culto de talentos aqui, Talento Kids, né? Das crianças. Que mais? Quem não procurou a Sol, é para procurar a Sol através do WhatsApp, tá bom? Acho que ela está envolvida, né, na Expo Serra. Glória a Deus por isso, né? Ela vai expor o material dela lá na Expo Serra. Deus é bom, Deus abre portas, amém? E que você possa tirar um tempinho para ir lá também, né? E festejar com a nossa irmã que conseguiu essa oportunidade, tá bom? Entre em contato com ela, se você vai colocar o seu filho na apresentação de talentos, tá bom? Então nós temos domingo, 9 horas da manhã, sábado aqui, a que hora que é o culto? Às 15 horas, amém? O culto de Talento Kids. E domingo à noite nós estaremos celebrando ao Senhor. Irmãos, a maioria de vocês participou da nossa reunião e já vem ouvindo eu falando sobre esse ano nós vamos mesmo trabalhar sobre o evangelismo. Então, a gente tem uma mania de esperar a virada de ano. Não, vamos começar agora, amém? Domingo que vem é um culto, traga pessoas, convide pessoas para estarem aqui, seja você uma ponte entre uma alma perdida e o nosso Senhor e Salvador. Seja um Jairo, use sua vida para conduzir pessoas a Cristo, em nome de Jesus. Amém? Domingo, convide. E também, se você quiser convidar as pessoas para o nosso retiro de final de ano, convide, dê o seu nome, dê o nome das pessoas para a gente já se preparar. Amém? Já estamos com mais de 70 pessoas, irmãos, para a glória do Senhor Jesus. Então, vai ser um retiro muito, muito lindo, muito, muito divertido, né? Estamos preparando coisas para que a gente possa se divertir muito. A gente vai rir um bocado, tá bom? Quem já está inscrito, daqui a pouco vai saber, né, o que vai acontecer lá e tem que já ir preparado para isso. Amém? Não tira seu nome, não, Valão. Tira seu nome, não. Agora, o seu nome é igual está ali escrito no livro da vida, né, na caderneta da pastora Tatiane. Então, em nome de Jesus, riscou, tá bom? Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor manifestou aqui no nosso meio, pela vida do teu filho, que foi um condutor do teu espírito, da tua palavra nessa noite ao nos alcançar. Pai, abençoe, mais uma vez eu te peço, ao ministério do teu filho, ao lar e os negócios do teu filho, Pai. Pai, derrame a tua glória sobre nós. Nos dê um restante de semana na tua presença e que esta palavra, Senhor, possa ter mexido conosco por dentro. Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, olhar os milagres do Senhor e as nossas orações de forma diferente daqui para frente, que o teu nome, em todas as circunstâncias, possa ser exaltado por nós, Pai. Pai, leva o teu povo em paz, que a graça, que o poder e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Queridos, vão em paz, Deus abençoe. Dê um abraço aí no seu irmão aí, em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta ele aí, não deixa ele ir embora sem o seu abraço, não.